Isso vai soar estranho, eu sei, mas fica comigo por pelo menos 30 segundos. Os caras que mais assistem vídeo de treino, que mais seguem gente de academia, que mais sabem termo técnico de hipertrofia, ironicamente são na prática os que menos evoluem. Isso é extremamente comum e simplesmente não deveria ser assim. Mais informação devia significar mais resultado, mas simplesmente não é isso que acontece. Talvez você se reconheça um pouquinho nisso que eu vou falar agora. Já foram dias em que você treinou pesado, comeu certo, fez tudo direito e na hora de se olhar no espelho, viu exatamente a mesma coisa de 2 semanas atrás. Você provavelmente já ficou quieto quando um amigo perguntou como estava indo o treino, porque a resposta honesta era constrangedora demais. Você tinha vergonha de falar com seu próprio amigo sobre como o desempenho não estava bom. E o pior não é nem o corpo parado, é a sensação de fazer tudo certo e continuar exatamente indo para o mesmo lugar. Eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. O problema nunca foi a sua genética, muito menos a sua disciplina. Existe um tipo de físico que ninguém consegue copiar. Ele não é sobre tamanho, é sobre o que ele prova. Prova que você nunca usou atalho, que cada centímetro que você construiu é mérito seu e só seu, de mais ninguém. A maioria dos caras que treina sério quer exatamente isso. Poucos chegaram lá. Não porque falta força de vontade, você já provou treinando o mesmo desafio que isso definitivamente não é um problema. O que separa quem chega nesse físico de quem passa anos travado no mesmo ponto é ter ou não ter um filtro. Um jeito de decidir no meio de tanta informação contraditória o que de fato serve e funciona pra você. E existe um motivo pra ninguém te contar isso. Quem vive de você continuar assistindo, comprando, testando, o interesse deles definitivamente não é te ensinar a parar. O meu nome é Daniel Bianchi e eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e o que muda quando esse motivo desaparece. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui contraria praticamente tudo que te ensinaram sobre achar o método certo. Existe uma coisa que quase ninguém no meio fitness te conta, e não é sobre um suplemento novo, não é sobre uma técnica secreta de treino, é sobre um motivo bem específico pelo qual você trava, mesmo treinando direito, mesmo se esforçando de verdade. Eu descobri isso depois de anos competindo, testando métodos atrás de métodos e conversando com milhares de caras que se sentiam exatamente da mesma maneira que eu e que você. E não tem nada a ver com genética, eu vou te mostrar exatamente o que é daqui a pouco. Mas antes eu só preciso te contar por que isso ficou escondido por tanto tempo. E definitivamente não é porque é complicado, é porque para quem vive de conteúdo fitness, ensinar isso significaria você parar de precisar do próximo vídeo, do próximo curso, da próxima consultoria. Isso não interessa para quase ninguém nesse mercado, menos para mim. Se você está começando agora ou sente que começou errado nos últimos meses, eu preciso te contar uma coisa antes que você perca o momento mais importante do seu treino. Existe uma fase, logo no início, em que o corpo responde mais rápido a qualquer estímulo. Elas chamam de gatilho de iniciante. E é justamente nessa fase que a maioria das pessoas desperdiça meses inteiros fazendo tudo errado. E não porque são preguiçosas, porque simplesmente ninguém chegou nelas e ensinou o básico. Você entra na academia, dá uma olhada ao seu redor, copia o que o cara do lado tá fazendo, assiste um vídeo, muda tudo na semana seguinte porque outro vídeo dizia o oposto. Sem perceber, você tá construindo um hábito em cima de hábito, em cima de hábitos errados. E o pior não é nem um resultado atrasado, é que com o tempo corrigir um hábito errado dá mais trabalho do que aprender certo desde o primeiro dia. A boa notícia é que você tá numa posição melhor do que você pode imaginar. Você ainda não acumulou anos de hábito para desconstruir. O que falta não é mais um treino de iniciante pronto para copiar. É entender desde já os princípios que vão te acompanhar treino após treino pelos próximos anos, não só nas primeiras semanas. Eu compito no fisiculturismo natural desde adolescente. Eu comecei na SPFF e foi ali que eu entendi, ainda muito novo, que resultado não vem de fazer mais, vem de fazer o que realmente funciona. Hoje eu sou um atleta profissional de fisiculturismo natural. Eu treino já há 6 anos. Eu vivo esse esporte intensamente desde 2020 e há quase 4 anos eu compito. Já são mais de 30 títulos e 4 cartões profissionais conquistados no mesmo dia. Mas a minha maior conquista não foram os troféus. Foi descobrir, depois de anos de tentativa e erro, o que realmente faz um físico evoluir. Nesse caminho eu testei praticamente tudo. Eu já treinei no puro feeling, já segui métodos empíricos, fiz parte da própria Basel Day, também mergulhei na literatura científica, estudei artigo atrás de artigo, comparando teoria com prática, ano após ano. Tive fases em que meu físico simplesmente não saía do lugar e eu vivi períodos de evolução absurda. E aqui está o detalhe mais curioso de tudo. O meu maior salto aconteceu justamente na fase em que muita gente diz que um atleta natural não evolui mais, o famoso limite natural. A evolução do meu físico de 2025 para 2026 foi a maior desde que eu comecei a treinar. E isso não aconteceu porque eu achei um segredo escondido, aconteceu porque eu parei de procurar atalho e comecei a seguir princípios que resistem ao tempo, aqueles comprovados pela ciência e confirmados de novo e de novo na minha prática. Por anos eu terminava cada temporada pensando, nossa, eu não sabia nada, agora sim eu aprendi.
Eu não penso mais assim. Não porque eu acho que eu sei de tudo, mas porque eu entendi a diferença entre opinião e princípio. E foi bem nessa mesma lógica, testando tudo, sem me esconder atrás de opinião, que há alguns meses eu decidi levar isso ainda mais longe. Provar publicamente, ao vivo, que tudo que eu defendo é verdade. Em maio desse ano, no Arnold Classic, uma das maiores competições de fisiculturismo do mundo, um criador de conteúdo conhecido no meio como Rodrigo Góes me chamou para uma entrevista, junto com mais 2 atletas. Muito bom, Daniel. E se eu te chamasse agora para um exame de sangue ali no estande? Vamos agora? Agora, eu quero ver se você vai. Eu vou, vai mesmo. Tem exame de sangue ali, eu contratei um estande. Vamos. Bora? Vamos fazer exame de sangue nesse cara agora. Cada um de nós afirmou, na frente da câmera, ser 100% natural. E ele fez a pergunta que a maioria dos criadores desse meio jamais faria ao vivo. Você topa fazer um exame de sangue agora, aqui do meu lado? E a gente topou na hora, sem negociar, sem pedir para sair do ar. A coleta foi feita por um laboratório de verdade, a análise por um instituto de referência. Testosterona, LH, FSH, estradiol, IGF-1, o mesmo tipo de painel usado nos padrões internacionais antidopagem. Não foi um exame de bastidor, foi público, com nome de laboratório e nome de médica responsável que qualquer pessoa pode conferir. Ele queria me pegar no pulo, não conseguiu. Eu conto tudo isso não para me gabar, conto porque foi nesse caminho inteiro, testando de tudo, competindo, provando publicamente, que a ficha caiu de vez para mim. Depois desse exame surpresa que o Rodrigo Góes fez eu fazer no meio do Arnold, no meio da feira, de toda a galera, do meu público, o Felipe Franco, o Eduardo Correia, referências que eu cresci assistindo, me chamaram para treinar e me deram a oportunidade de mostrar para eles o meu método. O meu treino, eles acharam super interessante, demonstrei para eles o que eu estava fazendo e foi uma honra para mim apresentar toda a minha metodologia para 2 referências do cenário. O problema nunca foi a ficha de treino que a pessoa seguia. Era ela nunca ter tido, ela mesma, um jeito de separar o que funciona do que é só mais um vídeo bonito. Deixa eu te explicar exatamente como isso acontece com você. Você provavelmente já sabe mais sobre hipertrofia do que imagina. Volume, frequência, progressão de carga, técnicas avançadas, você já até ouviu falar sobre tudo isso. O problema nunca foi a falta desse conhecimento. O problema é que ninguém nunca te deu um filtro para decidir entre tudo o que você vê, o que realmente se aplica à sua realidade. E isso é quase invisível enquanto está acontecendo, porque parece o oposto de um problema. Parece que você está sendo proativo, estudando, se informando, só que sem um filtro, cada vídeo novo vira um motivo para trocar de treino. E cada troca zera o relógio da sua evolução, antes mesmo do estímulo anterior ter tido chance de funcionar. Existe até uma medida que pesquisadores usam para estimar o teto genético de massa muscular de um homem natural. Chama FFMI, e a referência costuma ficar entre 23 e 25. A maioria absoluta de quem treina, inclusive você, provavelmente está muito longe desse número. Ou seja, quase ninguém que trava está perto, de fato, do próprio limite genético. O que trava na esmagadora maioria dos casos não é o corpo, é o método sendo trocado antes de ter tido qualquer chance de fato funcionar. E aqui está a parte que ninguém te conta. Nenhuma consultoria paga resolve isso, porque decidir por você é o oposto de te ensinar a decidir. No momento em que a consultoria acaba, você volta exatamente ao ponto de partida, sem filtro nenhum. Nenhum conteúdo gratuito resolve isso também, porque cada criador só defende o próprio método. Nunca te ensina a avaliar método nenhum, nem o próprio dele. E existe uma força que mantém isso acontecendo. E ela não tem nada a ver com você. A maior parte do conteúdo fitness precisa de novidade constante para gerar engajamento. Isso não é acaso. É o modelo de negócio de quem vive de continuar assistindo, comprando e testando. Que você faz parte. Você não estava fazendo nada de errado ao acreditar nisso. Você simplesmente nunca teve, do outro lado, alguém de fato interessado em te ensinar a filtrar. Se o problema real é a ausência de um filtro, a solução não pode ser mais um treino pronto. Precisa ser o filtro em si. Foi exatamente isso que eu e minha equipe construímos no The Last Natural. Não mais uma ficha para você seguir. Os princípios que de fato funcionam como filtro para qualquer informação nova que aparecer na sua frente depois. Um vídeo novo, uma dica de um amigo de academia, o próximo método revolucionário que vira febre nas redes. A partir do momento em que você entende esse filtro, você não precisa mais decorar esse protocolo. Você passa a conseguir julgar em segundos se aquilo faz sentido para você ou se é só mais um vídeo. Pensa assim, hoje cada informação nova que você recebe é como jogar mais um item na mala já bagunçado. Cada vez mais coisa lá dentro e cada vez menos ideia de qual usar. O filtro de princípios não coloca mais nada na mala. Ele te ensina a organizar o que já está lá e a reconhecer rapidinho o que de fato vale a pena guardar e o que é completo lixo. E aqui está o motivo pelo qual isso quebra o ciclo onde nenhuma abordagem consegue. Sua evolução deixa de depender do próximo curso, do próximo influenciador, da próxima consultoria. O critério passa a ser seu, definitivamente seu. Isso muda um detalhe importante, você não precisa mais confiar cegamente em mim ou em qualquer outro criador. Você passa a ter as ferramentas para confirmar sozinho se o que você está vendo
faz sentido. É literalmente o oposto do modelo que sustenta a maior parte do conteúdo fitness hoje. Foi esse raciocínio que eu decidi empacotar de um jeito que qualquer pessoa disposta a aprender pudesse seguir. Isso é o The Last Natural. E ele é uma oportunidade que quase ninguém nesse mercado tem interesse em te oferecer. Porque um aluno que aprende a filtrar é um aluno que para de precisar comprar. Ele é dividido em 4 blocos que constroem esse filtro camada por camada. O primeiro é a base da hipertrofia, o que realmente faz o músculo crescer. E por quê? Não uma decoreba, de fato entendimento para você nunca mais ter dúvida do tópico. Depois evolução e progressão, como saber quando manter um estímulo e quando mudar. O oposto exato do ciclo de troca constante que te mantém sempre no mesmo lugar. Em seguida, as técnicas fundamentais, o repertório mínimo que você precisa dominar de verdade e não só reconhecer o nome. E por fim, os erros mais comuns, os mesmos padrões que fazem a maioria ficar anos travada, agora nomeados, explicados e fáceis de identificar em você mesmo. No primeiro dia, você já sai com um jeito diferente de olhar para o seu treino atual. Não para jogar tudo fora, mas para identificar ali mesmo o que de fato está funcionando e o que está te travando. Na primeira semana, você termina os 2 primeiros módulos com uma resposta clara para a pergunta que te persegue há anos. Por que exatamente você parou de evoluir? No primeiro mês, o filtro já virou automático. Quando aparece um vídeo novo prometendo o método definitivo, você não sente mais vontade de largar tudo e recomeçar. Você já sabe, em segundos, se aquilo se aplica a você. Esse material é fruto de 6 anos vivendo o esporte e o fisiculturismo natural. Milhares de horas de treino, muito estudo científico e experimentação, reunindo só aquilo que realmente gera resultado, sem achismo, sem modismo, sem promessa milagrosa. Deixa eu te mostrar exatamente o que você recebe e por que essa é uma decisão segura de tomar hoje. Você tem acesso completo aos 4 módulos: base de hipertrofia, evolução e progressão, técnicas fundamentais e erros comuns, com aulas diretas, sem enrolação, no seu tempo. Módulo 1 sozinho já te dá o que a maioria só aprende depois de anos de tentativa e erro. Módulo 2 é o que quebra de vez o ciclo de trocar de treino toda semana. Módulo 3 fecha as lacunas técnicas que fazem toda a diferença na prática. E o módulo 4 nomeia, um por um, os erros que provavelmente estão te travando agora. Se você fosse tentar juntar esse mesmo nível de entendimento sozinho, testando, errando, assistindo dezenas de horas de conteúdo contraditório, provavelmente levaria anos, os mesmos anos que levaram para mim. Uma consultoria mensal hoje custa entre 300 até R$1.000 e muitas vezes entrega o mesmo protocolo genérico para todo mundo. O The Last Natural não é uma mensalidade, é um acesso único. Preço imperdível e oferta limitada de R$147 ou 12 vezes de R$15,20. E existem 2 grandes camadas de segurança aqui. A primeira é sobre o seu dinheiro. Você tem 7 dias de garantia total. Se por qualquer motivo você entrar, assistir e sentir que não é para você, é só pedir o reembolso. Sem pergunta, sem enrolação. A segunda é sobre o seu corpo. Esse método nunca vai te empurrar para um atalho arriscado. Ele foi construído para funcionar dentro dos limites reais de um corpo natural, respeitando o tempo que esse corpo precisa. Você não vai precisar trocar consistência por risco para ver resultado. Antes de eu finalizar todo esse godo, toda essa conversa, deixa eu te contar uma coisinha. Dentro da The Last Natural você não vai só encontrar aulas que vão finalmente desmistificar tudo que a musculação, a maromba, o mercado obscuro das consultorias quer que você pense. A gente vai disponibilizar uma variedade gigante de planilhas de treino para todos os tipos de realidade, nível intermediário, avançado, iniciante, dependendo de quanto tempo você já treina, familiaridade com exercícios livres, máquinas, e dentro disso ainda para sua rotina. Se você treina 3, 4, 5 vezes por semana, vai ter para sua realidade e você vai ter a verificação através de tudo que você vai aprender nas aulas de que essas planilhas de fato vão funcionar. Além disso, ainda terão dietas para sua realidade, seja perder gordura ou ganhar massa muscular, com variação de 200 calorias para cada dieta. A gente vai te ensinar qual delas você tem que pegar, quando que elas vão parar de funcionar porque você vai estar estagnado no seu objetivo, se já está na hora de um superávit ou um déficit. Então a The Last Natural não só vai desmistificar tudo que o mercado da musculação e da bolha do fisiculturismo quer que você pense para continuar estagnado para sempre e vai te colocar todo o conhecimento que está armazenado e nenhum dos caras old school quer que você entenda, como também vai mastigar e trazer para você planilhas de treino e dieta para você seguir e de fato destravar o seu shape. Agora você tem 2 opções. A primeira é fechar essa página, continuar exatamente do jeito que você está há anos e daqui a 1 ano estar exatamente na mesma dúvida de hoje, só que com mais 1 ano de treino sem critério nenhum para mostrar. Já a segunda é a minha favorita, é clicar no botão abaixo agora e começar a construir o filtro que deveria ter aprendido
desde o primeiro dia que pisou numa academia. Clica no botão abaixo e garante o seu acesso ao The Last Natural. Caso você ainda não tenha clicado, deixa eu te responder rapidinho algumas perguntas das mais comuns. Bianchi, eu já comprei outros cursos, nenhum funcionou, por que esse seria diferente? Porque os outros vendem ficha. Este vai te ensinar o filtro que faz qualquer ficha funcionar, inclusive as que você vai receber aqui dentro da The Last Natural. Meu problema é genética. Eu já cheguei no meu limite? A esmagadora maioria de quem treina está muito longe do teto da genética real. O que você sentiu como limite quase sempre é limite do método, não do corpo. Bianchi, por que R$147 e não mais barato ou mais caro? Porque meu objetivo aqui não é vender consultoria mensal, é te dar todo o plano de uma vez, para você nunca mais depender de pagar por decisão de treino. Se você chegou até aqui, você já sabe que o problema nunca foi você, foi nunca ter tido o filtro certo. E agora você tem a chance de mudar isso de uma vez por todas dentro da sua vida e na sua jornada nos treinos. Clica no botão abaixo e garante seu acesso vitalício a The Last Natural.